Então tá, moçada. Bora então dar uma treinada aí, fazer alguns exercícios pra gente fixar essa função horária da posição aí. Tá? Então vamos começar pela questão 1 ali, onde ele dá a função horária da posição. Tá? Onde ela tem esse valor, x igual a 10 mais 3t, válida no SI. Lembrando que o SI, quando a gente diz isso explicitamente, a gente já está falando que o x está em metros e o t em segundos, ou seja, a posição é medida em metros. Então ele não precisaria estar falando com x em metros e t em segundos, não precisava fazer isso. Quando você fala SI, já está explícito isso. A não ser que você não fale SI. Se você não falar SI, daí você tem que dizer qual que é a unidade. Tá? Então o que ele está pedindo para a gente fazer aqui? Pede três coisas. Na letra A, ele quer saber se o movimento ele é uniforme ou variado. Na letra B, o que ele quer saber? Ele quer que a gente diga quem que é a posição inicial, o valor da velocidade escalar ou o valor da velocidade uniforme, e ele quer saber o sentido do movimento em relação à trajetória, ou seja, que é com relação a progressivo ou retrógrado. E na letra C, ele quer que a gente calcule a posição, quando t é igual a 5 segundos, e depois o tempo, ou seja, o instante, tá? Quando x é igual a 31 metros. Tá? Então vamos fazer isso com mais espaço aqui. Então está aqui a questão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a função horária da posição. Tá? Então vocês lembram como é que é? A gente escrevia a função geral, função horária da posição aqui. Tá? Gente, se eu chamei isso em alguma outra parte do vídeo lá de função horária da velocidade, é a função horária da posição, tá? Então, se eu falei isso, eu vou ter que fazer mais rápido no vídeo lá, tá? Então, posso ter me passado ali. Agora que eu estou escrevendo isso, me ocorreu ali, tá? São coisas que acontecem para quem está iniciando nessa arte de fazer vídeos aí, ok? Muito bem. Então a gente sabe que x é igual a 10 mais 3 vezes o t. Essa é a equação particular que foi dada ali. Mas o que a gente tem? A gente tem a equação geral. Como é que é a equação geral? A equação geral eu vou colocar em cima aqui, ó. X é igual a x0 mais a velocidade vezes o tempo. E o que a gente tem que fazer? Comparar termo a termo, como eu tinha dito naquela parte que a gente estava estudando a equação horária da posição. Ou seja, x é x. Quanto que vale o meu x0? Comparo aqui, ó. Só comparar, ó. Dessa comparação, olha, quanto que vale o x? 0. Ou a posição inicial? Vale 10 metros, né? Porque a gente está no SI, beleza? Então, ó, isso aqui é desnecessário, ó. Eu não precisava ter colocado essa informação. Quando ele fala SI, isso aqui é irrelevante, tá? Excesso de informação. A outra coisa que ele pediu na verdade a gente nem começou, né, direito. Ele pede na letra A ali, ó, pulei, ó, na letra A, e o que ele quer saber? Se o movimento é uniforme ou variado. Bom, aqui uma pergunta bem simples, né? A gente já estudou movimento variado? Não estudamos, né? Então só pode ser movimento uniforme. Então aqui só pode ser o tal do MRU, tá? Que às vezes ele chama somente de MU, ou seja, movimento uniforme. Ele está suprimindo aqui a letrinha R, ó, que é de retilíneo, porque a gente só vai estudar nessa primeira parte movimentos retilíneos, tá? Seja ele curvilíneos ou não, a gente está sempre idealizando ou simplificando, chamando de retilíneos, ok? Então, nessa primeira parte aqui, o movimento é uniforme e não variado, tá legal? Na letra B, a gente já respondeu aqui antecipadamente, que a posição inicial, então, ó, era x igual a 10 metros. E a outra coisa que ele quer saber é a velocidade escalar, ou a velocidade escalar média, ou simplesmente a velocidade, já que a velocidade é constante aí, tá?
Então a nossa velocidade média, ou simplesmente a velocidade para esse tipo de movimento, ela está aqui na equação. Ó. A gente pode ver ela direto, ó, comparando de novo, ó, tema a tema. Ó. Vendo? Eu tenho o tempo e o que está multiplicando o tempo é a velocidade na equação geral, nessa equação geral, e o 3 que multiplica o tempo nessa equação horária aqui particular. Tá? Então a velocidade é de 3. 3 o que? Metros por segundo. Não pode esquecer as unidades, galera. Tá? Então aqui, ó, as unidades são fundamentais porque a gente está falando de grandezas físicas. E aí a gente já estudou isso, né? Toda grandeza física tem o que? Ela tem um número mais o que? Mais uma unidade. Tem um número mais uma unidade. Então nessa primeira situação aqui, ó, a gente está definindo o que? A posição. Isso aqui é posição inicial. Tá? Como é que eu sei? Pela unidade. Ó. Essa outra situação, quem que é? É a velocidade. Ó. Velocidade. E é constante. Não vou colocar porque a gente já está trabalhando com quem? Com o nosso tal do MRU, aonde a velocidade ela é constante. E o que ele quer saber agora ali? Ó? Ele quer que a gente calcule, na letra C, duas coisas. Tá? Primeiro ele quer calcular aqui, ó, em que posição o objeto, o móvel, o ponto material vai estar quando o intervalo de tempo ou o tempo gasto for de 5 segundos. Tá? Tempo gasto, intervalo de tempo, instante, é tudo a mesma coisa, galera. Tá? Então não vamos entrar em pânico aí por causa desses termos aí que a física acaba colocando e complicando a nossa vida. Tá? Então vamos se habituar com essas palavrinhas aí. O que a gente tem que fazer? Aplicar a função horária. Qual que é a nossa função horária? Nossa função horária foi dada aqui, ó. Ela está aqui, ó. X igual a 10 mais 3t, que é a que eu estou usando aqui, ó. Então vou repetir aqui, ó. X é igual a 10 mais 3 vezes o t. O que eu vou fazer? No lugar do t, que é de 5 segundos aqui, ó, eu vou substituir ele, tá? Vou colocar nota cor aqui só para vocês ficarem atentos aqui, ó. Tá? Então o que a gente tem no intervalo de tempo? 5 segundos, tá? Então aqui eu vou colocar o intervalo que foi dado. Então eu tenho aqui 10 mais 3 vezes o intervalo de tempo, que é de quanto? Que é de 5 segundos aqui, ó. 5 segundos, ok? Ao fatorar, você tem que lembrar agora das regras da matemática. X é igual, eu tenho aqui, ó, primeiro uma soma e depois eu tenho no outro termo uma multiplicação, tá? Pergunto para vocês, a matemática tem prioridades aqui, ó. Quem é que vem primeiro? Vem a soma ou a adição ou vem a multiplicação? Tá? Quando a gente tem esses dois termos aqui, a matemática diz o seguinte: a ordem de prioridade, primeiro tem que multiplicar para depois somar. Então eu vou deixar aquele 10 quietinho lá, ó, 10 vai ficar quietinho, e eu vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes 5. Isso aqui vai dar 15. Isso aqui vai me resultar quanto? 10 mais 15 de 25. 25 o quê? O que eu estou calculando aqui? Estou calculando posição. Posição é a unidade, é a grandeza física que mede comprimento. Qual que é a unidade de comprimento? Metro. Então eu tenho aqui, ó, a posição dele após 5 segundos vai ser de 25 metros. Ou seja, aquilo que a gente estava comentando, né, que essa equação da função horária da posição, ela serve para a gente prever a posição num certo dado intervalo de tempo, tá? Ok? Então essa aqui é a resposta para a primeira parte da pergunta. Só que aqui a gente tem duas perguntas, ó. A outra pergunta agora é o contrário. O que ele faz? Ele diz o seguinte: agora vou fazer em canetinha diferente, vou fazer em azul aqui, ó. Agora o que ele deu? Ele deu o x. O x corresponde a 31 metros.
E o que ele quer saber? Ele quer saber agora o instante, ó. Ele quer saber o tempo gasto. Ele quer saber o intervalo de tempo em que o objeto, o móvel, ocupa essa posição aqui, ó, na nossa trajetória lá. O que eu tenho que fazer? Aplicar a equação horária de novo. Então, vou pegar ela de novo aqui, ó. X é igual a 10 mais 3 vezes o t. O que eu vou fazer? Vou substituir agora aqui, ó, a posição final, tá? Então eu tenho aqui o valor dela na posição de 31 metros aqui, ó. Em que instante ela ocupa essa posição? Então eu substituo aqui, ó. 31 é igual a 10 mais 3 vezes o t. O que eu tenho que fazer? Isolar aqui, né? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, como se fosse o meu tempo fosse o x aqui. Eu tenho que isolar o x, que no caso aqui é a nossa variável t. Vou passar esse valor 10 para o outro lado, ele é positivo, vai com valor negativo. Então, eu vou fazer isso mais aqui, ó. Tá? Vou separar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 31. Passei esse 10 para o outro lado da igualdade, ele passa com o sinal trocado. Vem com o sinalzinho de 10 aqui, menos 10. Sobrou o que do outro lado? 3t. Então, ao resolver isso aqui, ó, 31 menos 10, isso aqui vai sobrar 21. 21 é igual a 3t. Quando eu pegar esse 21 e dividir por 3, isso aqui vai me dar o instante ou o tempo que foi perguntado. Esse tempo aqui vai ser de quanto? 21 dividido por quanto? 21 dividido por 3. Dá quanto isso? 7 segundos, tá? Ok? Então, em 7 segundos, o móvel atinge essa posição, hein? Beleza? Tá? Então, o primeiro exercício é isso.